Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos recitar a página 49 do Alcorão Sagrado. Essa página é a última página do capítulo 2. Primeiro capítulo, uma página só. Segundo capítulo, 48 páginas. É o maior capítulo do Alcorão Sagrado. Então vamos ler nesse Alcorão árabe, a página 49, os versículos 283 até 286, que seja o último versículo desse capítulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Esse versículo ainda fala sobre o mesmo assunto da página anterior, o versículo 282, que foi o maior versículo do Alcorão Sagrado, um versículo, uma página, sobre, você lembra, né? Você já assistiu a página anterior? Então, o versículo que falou sobre quando você quiser emprestar algo, ou até na venda e compra, escreva e chama duas pessoas para testemunhar. E aqui fala, se você estava numa viagem, aqui está dando um exemplo da viagem, mas qualquer situação, que não achou ninguém para escrever. E na época, como falei, pouca gente sabia escrever. Então, nesse caso, se você não tiver alguém, não encontrou alguém para escrever, daí você tem que dar um penhor. Penhor quer dizer, você deixa alguma coisa, por exemplo, você está emprestando algo, empresto 10 mil reais, por exemplo, para a pessoa, um valor, e não temos agora nada para escrever. Na época, hoje em dia tem, né? Nesse caso, a pessoa que pediu emprestado deixa algo como penhor contigo, para garantir que ele vai devolver. Em nome de Deus, secretamente misericordioso. E se estáis em viagem e não encontrais escrivão, alguém para escrever, que haja um penhor entregue em mão. Maqbuda é uma condição. Não pude falar que, tudo bem, agora aqui não temos ninguém para escrever e nada, mas depois eu vou deixar alguma coisa contigo, depois eu vou te dar um penhor. Não. Tem que dar na hora, deixar na mão. Então, que haja um penhor entregue em mão. E se alguém de vós confia a outra em um depósito, então, mas se você confiar nessa pessoa, um amigo próximo, nesse caso, estão numa situação que não tem nada para escrever, que hoje em dia quase não existe mais, você não vai viajar para o deserto que não tenha nada para escrever e assinar. Então, se confiar não precisa. Então, aquele a quem foi confiado, este restitua seu depósito e que tema a Deus, seu Senhor. Mas aqui não temos testemunha. Querido, não escrevemos, não tem nada escrito, assinatura, mas seja temente a Deus e tem que devolver. E não oculteis o testemunho, e quem o oculta, por certo, o seu coração será pecador. E Deus do que fazes é onisciente. Deus é onisciente do que fazemos, como nos versículos anteriores falou também. Na verdade, no versículo anterior, repetiu isso 2 vezes, que se alguém testemunhar, não pode ocultar testemunho. Quando der briga e você chama ele tem que vir para testemunhar. Se ocultar, Deus sabe bem o que ele ocultou no coração
e ele vai ser castigado. Lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Diz que tudo é de Deus, nos céus e na terra. Deus é soberano, Deus é dono de tudo, tá? E Deus vai te castigar se você pecar algo tipo do seu coração. Se você ocultar, agora estava falando sobre ocultar a verdade, também vai ser castigado. A pessoa pode falar, mas eu não fiz nada, eu não cometi nenhum pecado. Serei castigado pela qual ação minha? Ocultação não é uma ação. Não fez algo pecado, só que não fiz nada. Fechei os olhos, não falei nada. Deus fala nesse caso que não, você vai pagar, mesmo seja uma ocultação. Versículo 285. De Deus é o que há nos céus e o que há na terra. E se mostrardes o que há em vossas almas, ou esconderdes, Deus vos pedirá conta disso. Vai pedir conta. Deus vai pedir conta. Então, Ele perdoa a quem quer e castiga a quem quer. E Deus, sobre todas as coisas, é onipotente. Depois desse versículo, quando foi revelado para o profeta Muhammad, ele leu, para os crentes da época, uns reclamaram para o profeta depois de um tempo, mas mensageiro de Deus, é muito difícil só a gente pensar de alguma coisa, a gente não fez nada. Às vezes é um pecado interno, um pecado do coração, a gente está pensando em algo feio, em algo, um pecado. Isso não está na minha mão, é o meu pensamento. Por que Deus vai castigar só por isso? Na verdade, tem diferença. Quando você pensar sem querer, mas quando você pensar de propósito, para planejar alguma coisa, ou então, nesse caso que tem castigo. Mas, enfim, foi revelado para o profeta, o próximo versículo de 285, que agora vou recitar, depois dessa reclamação. Que o profeta disse, respondeu para eles, não, mas sejam obedientes. Deus mandou, falam, ouvimos, escutamos e obedeceremos, tá? Falam isso e obedecem, não reclamam. Isso foi revelado esses versículos. Esses dois versículos que são os últimos versículos do capítulo 2. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 285. O mensageiro crê no que foi descido para ele, de seu Senhor, e assim também os crentes. O mensageiro e os crentes creram, acreditaram no que foi descido para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No versículo anterior. Creram, não reclamaram e aceitaram. E depois fala, na última frase desse versículo, mas eu vou ler para você a tradução, قالوا سمعنا وأطعنا. Os crentes disseram, já escutamos e já obedecemos. É isso que é algo valioso para Deus, a obediência. Mas no meio dessas duas frases tem uma frase, كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. Todos os fiéis do profeta
tem crença em Deus, no dia da ressurreição, nos anjos, no invisível e em todos os mensageiros de Deus. Verdadeiro fiel tem fé em todos os profetas, todos os mensageiros. Não tem diferença para ele. Obedece todos os profetas. Moisés é meu Senhor, Jesus meu Senhor, Muhammad, Maomé meu Senhor, todos. Você não pode dizer que eu sou muçulmano, mas não tenho crença no profeta Abraão, ou Moisés, ou Jesus. Não. Verdadeiro fiel, verdadeiro muçulmano acredita em todos os profetas. Isso é um fato importantíssimo. 2:25, vou ler a tradução. O mensageiro crê no que foi descido para ele de seu Senhor, e assim também os crentes. Todos creem em Deus, e em seus anjos, e em seus livros, e em seus mensageiros. Todos os mensageiros. E dizem, os verdadeiros crentes dizem, não fizemos distinção entre nenhum de seus mensageiros. Todos são iguais. Todos são nossos senhores. E dizem, ouvimos e obedecemos. Como expliquei, interpretei o versículo anterior. Ouvimos e obedecemos. Rogamos teu perdão, Senhor nosso, e a ti será o destino. E agora o último versículo, que é um versículo importante e lindo. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إن أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Lindo. Primeira frase fala: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ninguém tem uma obrigação mais que a capacidade dele. Por exemplo, jejum obrigatório no mês do Ramadã. Você não é capaz, está doente, ou está grávida e vai ter malefício, né, prejuízo para seu bebê, ou para você mesmo, ou qualquer caso. Não precisa fazer jejum. Olha a facilidade. Você deve fazer oração dessa forma específica, de pé, se curvando para a sua nação. Se você não consegue fazer de pé, faz sentado. Se você está no hospital deitado, faz deitado. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah não impõe a alma alguma, senão o que é de sua capacidade. A ela o que logrou, a ela quer dizer a alma, o que logrou de bom, e contra ela o que cometeu de mal. Importante. Essa é outra frase. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Qualquer pessoa, o que faz de bom, benefício é para ele. Qualquer mal, qualquer pecado que faz, é para ele. Benefício e malefício volta para essa alma, depois da morte. Deus está falando para você, querido. Faz oração, você faz súplica, você vai para a mesquita, você faz caridade. Está fazendo para você. Você está logrando esses benefícios para seu destino final. Você fala mentira, fala mal para as costas das pessoas, você bebe bebida alcoólica, usa droga, desrespeita seus pais. Todos os pecados que você comete também é contra você mesmo. A ela o que logrou de bom, e contra ela o que cometeu de mal. E agora? E dizem, Senhor nosso, estava falando sobre os fiéis, os crentes e o profeta, né, no versículo anterior, e agora? Eles dizem, esses fiéis dizem, Senhor nosso, não nos culpes se esquecemos ou erramos, Senhor meu. Eu sou um servo fraco, eu erro, eu esqueço.
eu cometi um pecado hoje, por exemplo, mas não foi de propósito, eu errei, eu esqueci, na hora, sabe, tipo, eu não lembrei do Senhor, me perdoe. Sempre você, quando quiser pedir perdão, na hora de súplica, é bom falar dessas frases, dessa forma, sabe? Eu não fiz no propósito, eu sou o mesmo servo que sempre faz orações para o Senhor, sempre coloca a testa se prosternando para o Senhor, sempre recita o Alcorão, eu sempre lembro o Senhor nas minhas orações, pelo menos 5 vezes por dia. Eu não sou um renegador da fé, eu sou fiel. Só que errei, esqueci. Senhor nosso, não nos culpes se esquecemos ou erramos. Senhor nosso, e não nos carregues de pesados fardos como deles carregaste aos que foram antes de nós. O povo de Moisés, por exemplo, os povos antigos tinham, sabe, umas obrigações difíceis. E para a misericórdia de Deus, para os muçulmanos, tem, mais fácil. Hoje, por exemplo, tem uns seguidores das outras religiões que não têm essas práticas, mas na época, as práticas das outras religiões, agora já foi mudado. As práticas da época dos outros profetas era mais difícil. E não nos carregues daquilo para o que não temos força. Porque eu não tenho força, porque eu não consigo. Por favor, não me manda. Ou, por favor, não me testa, não me prova com algumas coisas difíceis. Que talvez eu não tenha, né, capacidade, a força para passar dessa prova com sucesso. Eu sei que eu sou servo fraco. Sabe, essas súplicas lindas do Imam Ali, do Imam Sajjad, que a gente lê, sempre tem essas frases. Que Deus, eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu errei, mas não foi de propósito. Porque eu esqueci, eu errei. E indulta a nós, e perdoa a nós, e tem misericórdia de nós. Todas as súplicas, buscando perdão, misericórdia, em plural. Esse ponto é muito importante, gente. Quando você quiser suplicar, pedir alguma coisa para Deus, pede para todos nós, para eu, para você, para seu amigo, para seu irmão na religião. Deus atende o pedido que você pede para seu irmão, seu amigo, para você também. Quando você pede alguma coisa para Deus, perdão para você, Deus me perdoe, perdoe meu irmão, perdoe meu amigo, perdoe fulano. Deus ama essa súplica. Vai te perdoar e vai perdoar os amigos que você pediu perdão para eles. Olha, esse servo não tem inveja, esse servo pede alguma coisa, primeiro para seus amigos e depois para ele mesmo. Então, se prestou atenção, todas as frases, plural. Indulta nós, perdoe nós, tem misericórdia de nós. Tu és nosso protetor, então socorre nós contra o povo negador da fé. É muito lindo. Acabou o último versículo, última página desse capítulo, capítulo 2, que foi o maior capítulo ao Corão Sagrado, capítulo de Vaca, Surat al-Baqarah, e até a próxima sessão de interpretação do Corão. Obrigado a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.